Olha que história mais maluca essa daqui. Esse homem desembarcou de um avião sem perceber que o aeroporto se tornaria sua casa pelos próximos 18 anos. Em 1988, um homem iraquiano pousou no aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, e tudo o que ele precisava fazer era pegar mais um voo para a Inglaterra. E finalmente ele iria conhecer sua mãe pela primeira vez. Mas quando ele se aproximou do portão e estendeu a mão para pegar seus documentos de refugiado, eles tinham sumido. Alguém havia roubado em alguma estação de trem antes mesmo de chegar ao aeroporto. Sem eles, não deixaria embarcar, e ele tentou explicar, mas não adiantou de nada. Então ele se virou e foi em direção à saída. Mas a polícia da fronteira também o deteve, sem passaporte, sem visto. Ele não podia nem embarcar em um avião e não podia também sair do prédio. Então ele se sentou em um banco do terminal e achou que esperaria até alguém resolver a situação, mas ninguém jamais resolveu. Os dias se passaram, semanas, e depois de um tempo ele começou a cheirar tão mal que era obrigado a se lavar nos banheiros do aeroporto. E ele não tinha dinheiro para comprar comida, então a comida que ele tinha era o que os estranhos davam para ele, normalmente McDonald's. Ele dormia em um banco vermelho cercado pela sua bagagem, e todos os dias milhares de pessoas passavam por ele correndo para pegar seus voos e ninguém nem sequer notava que ele estava ali, né? E os funcionários do aeroporto pararam de fazer perguntas e simplesmente o aceitaram. E naturalmente ele se tornou parte do terminal, como um número qualquer, de um portão ou uma placa de embarque. E por 15 anos foi exatamente isso que aconteceu com ele. Até que um dia um homem chamado Steven Spielberg ouviu sua história, ele pagou $250 mil e transformou sua vida em um filme chamado O Terminal, estrelado por Tom Hanks. E de repente o mundo inteiro passou a conhecer o nome do homem do banco, né? Mas mesmo depois disso ele ainda não foi embora. A França lhe ofereceu residência, a Bélgica lhe ofereceu residência, e ele recusou assinar os papéis nas duas vezes porque ele o listava como iraniano, e essa não era mais a pessoa que ele acreditava ser. Então em 2006, após 18 anos naquele banco, ele ficou tão doente que precisaram carregá-lo para fora do aeroporto. E foi a primeira vez que ele havia estado do lado de fora em quase 2 décadas. Mas assim que ele se sentiu melhor, ele fez algo que ninguém jamais poderia ter esperado. Ele entrou de volta no Charles de Gaulle, sentou no Terminal 2 e no dia 12 do 11 sofreu um ataque cardíaco e morreu ali no único lugar que alguma vez fez sentido para ele como lar. E o nome dele era Miran Karime Nazeri.